aqui é a Anne e hoje a aula é sobre classicismo, Grécia Antiga, Renascimento e Neoclassicismo. Vamos começar pela arte grega, que é o que fundamenta tudo isso, né? Então a antiguidade grega, a antiguidade clássica, ela é dividida em três períodos bem importantes. Primeiro, o período arcaico, de 750 a.C. até 480. Depois disso, o período clássico, que vai até 323 a.C. E depois, o período helenístico, que vai até 31 a.C. Tem coisas bem importantes que aparecem nesses três períodos. Aqui, por exemplo, são as primeiras figurações, representações da figura humana e são esculturas que sugerem um pouco de movimento, o estudo da anatomia, uma arte bem de raciocínio, né, de representação realista. Depois, no período clássico, é onde a gente encontra as principais construções arquitetônicas, tá? As narrativas também mitológicas vão acontecer aqui e no período anterior também. E no período helenístico, é uma fusão de muitas técnicas, de muitas influências externas também, e é um período muito complexo visualmente na arte, certo? Vamos começar aqui pelas principais linguagens. Na pintura, a figura humana é plana, tá? Na pintura, especialmente aquelas que aparecem lá nos vasos gregos. Essas figuras humanas, elas muitas vezes são de pessoas comuns, mas na maioria elas são ilustrações de cenas mitológicas, dos heróis, ok? A ideia de representação simplificada da perspectiva e do volume através do escorço. Então você não tem uma ideia tão complexa com luz e sombra representando o volume, mas você tem, por exemplo, a representação do corpo na sua perspectiva. Qual braço fica na frente, qual fica atrás, sem nenhuma distorção, como acontecia, por exemplo, lá no Egito Antigo. As pinturas egípcias, elas tinham um pouco de distorção na lei da frontalidade. Aqui não, aqui respeita a perspectiva humana, respeita as proporções do corpo também. Os temas são mitológicos, a narrativa é mitológica tanto nas pinturas quanto nas esculturas e também na literatura. E a ilustração bicolor na superfície dos vasos. Olha aqui, ó, eu tenho um vaso como esse. Muitos vasos eram mais orgânicos, né, no seu formato, mas a cor do próprio vaso, ela vai fazer parte da pintura. Muitas vezes se usava a tinta preta, ou então pintava todo o vaso de tinta preta e esculpia aparecendo a cor da argila, da cerâmica. Podia ter essa inversão também. Falando em cerâmica, ela vai ter muitas vezes o sentido utilitário e decorativo, tá? Não só a narrativa, tá? Mas o seu sentido utilitário. Para que serve um vaso de cerâmica, né? Ele vai ter sentido no dia a dia também. A escultura, ela vai também trabalhar muito com a representação do corpo humano, como eu já disse, a ideia de realismo, tá? A ideia de representação do corpo humano na sua integridade, mas também de maneira idealizada. Então a ideia aqui, ó, por exemplo, tem uma ilustração aqui da Vênus de Milo, né? Uma figura feminina que foi encontrada na ilha de Milo. Ela não tem os braços ali. A ideia, talvez, a sugestão é de que esse braço aqui foi deslocado, né? Ela foi encontrada enterrada, soterrada, né? Depois de um tempo foi encontrado um braço lá com uma maçã na ponta, só que ninguém sabe até hoje se realmente esse braço é da Vênus, tá? Então eles estão separados lá no museu. Bom, então assim, a representação do corpo humano, ela é ao mesmo tempo realista e ao mesmo tempo idealizada. O que significa isso? O conceito de beleza aqui, o que é belo, apreciado, né? É uma figura humana perfeita. Assim, é muito complicado falar de conceito de beleza, né? Mas para eles a ideia é, por exemplo, na figura masculina, musculatura definida, representando a sua força, o seu poder, e no caso da figura feminina, ainda assim tem a musculatura evidente, mas não tão forte como era a figura masculina.
Então, falando em realismo e idealização, tem esses dois escultores aqui, o Praxíteles e o Policleto, que são bem importantes. Tem algumas figuras, algumas peças deles que são encontradas ainda hoje. Inclusive, muitas dessas esculturas que a gente vê lá no museu, elas estão em pedaços. Por quê? Porque esse território todo grego e também lá na Grécia foram invadidos por vários povos, né? Então é um contexto bem de guerra, digamos assim. E aí muitas dessas esculturas acabaram se quebrando, se perdendo, mas por mais que se encontre lá um dedo, um pé, uma mão, ela é colocada em evidência lá dentro do museu para a gente ter acesso a isso. Tem muitas esculturas que foram remontadas, né? Foi possível remontar, mas enfim, elas estão lá sendo preservadas. Vamos lá para a arquitetura, então. Os templos eram dedicados aos deuses e a proteger as esculturas desses deuses. Lembrando que a mitologia grega, né, é complexa, cheia de figuras importantes. A religiosidade era politeísta, né, se acreditava em vários deuses, então esses templos eram dedicados a eles. Não tinha necessariamente um espaço muito amplo para abrigar as pessoas, para rituais nem nada do tipo. Na verdade, o templo era muito mais simbólico, né? A harmonia, o equilíbrio, a simetria, proporção e leveza faziam parte da estrutura num conceito idealizado de beleza também, para que tudo fosse para que tudo fosse um conjunto. Aqui, então, a gente tem esses dois nomes, o Lictinos e o Fídias, que são dois arquitetos projetistas dessa época. Ainda falando em arquitetura, tem esse esquema aqui, ó. É bem bacana esse esquema porque ele demonstra, né, a estética de três períodos da arquitetura, né? O período dórico, o jônico e o coríntio. O coríntio faz parte aqui, ó, do período helenístico, tá? Tem vocês podem ver, né, visualmente a gente já de cara consegue perceber a complexidade dessa construção, a quantidade de decoração, de figura orgânica, né? A escultura junto com a arquitetura. Esse modelo dórico que é o mais simplificado, né, mais geométrico, mais simples. E nesse esqueminha aqui, a simplificação da coluna, como ela era construída, né, construída com anéis de pedra e muitas vezes revestida com mármore, porque o mármore ele é visualmente impactante, é uma pedra riquíssima, né? Então era revestido de mármore, mas a coluna não é uma peça inteira única, ela é um encaixe desses vários anéis aí. E aqui para fechar então, o dórico, que é esse modelo aqui embaixo, muito mais geometrizado, o jônico na sequência, que tem um pouco mais de ornamentação, e o coríntio aqui embaixo, com essa complexidade de decoração também, com as folhagens, algo muito complexo e muito orgânico também. Então, finalmente, aqui o Renascimento, que é um período marcado pela renovação do pensamento na filosofia, nas ciências naturais, na literatura e na arte, com os valores clássicos de Grécia e Roma, principalmente os valores físicos, né, a aparência da figura humana nas esculturas. As esculturas gregas e romanas, que eram extremamente realistas, vão ser referência para os pintores renascentistas trabalharem com o realismo, né, com a expressão do volume, da perspectiva, das proporções humanas. Então vamos lá. Qual que é o panorama da época, né? Falando principalmente na Itália, né, que é onde nasce o Renascimento artístico. Então, a união entre o comércio, as cidades em desenvolvimento, a burguesia, o clero e a nobreza, eles favorecem uma atmosfera de mecenato e produção artística. E o mecenato é um processo, então, de financiamento, de patrocínio de obras de arte, pensando, então, na nobreza, no próprio clero e nos burgueses que estão em ascensão, né, financeiramente. E aí, por meio da arte, eles querem ostentar, representar, expor mesmo o seu poder e a sua riqueza. Vamos lá, então, para a pintura. A pintura, ela começa aqui com a representação muito correta, muito exata da perspectiva linear, que é a representação das dimensões de um espaço, de um objeto, imitando a visão humana mesmo, com todas as suas distorções, né, com as curvaturas e, enfim,
enfim, a perspectiva, ela imita basicamente a visão humana. Aí, obviamente que esse processo vai ajudar muito na construção, né, nos projetos arquitetônicos, vai ser bem bacana nessa época. A representação do volume, a partir de uma técnica muito conhecida nessa época, é ali que nasce o esfumato, que é a ideia de fazer a tinta ter um aspecto parecido com a fumaça, os degradês bem delicados, né, falando de luz e sombra, ou das tonalidades mesmo da própria cor, então tem essa transição muito suave, né, não tem mais linha de contorno, nem cores chapadas, cores bem marcadas, e isso é um estilo bem desenvolvido pelos artistas renascentistas. A tinta a óleo, né, é um material desenvolvido, utilizado nessa época aqui, óbvio que não era na bisnaga metálica. E aqui eu tenho o godê. Então a textura da tinta a óleo, ela é bem grossa, bem pastosa, né, bem cremosa. E o que é legal na tinta a óleo? A resistência da cor, da textura da tinta, que demora bastante tempo para secar. Então o artista ele consegue fazer o processo da pintura por bastante tempo, ele não precisa finalizar a pintura no mesmo dia, como ele faria, por exemplo, com a tinta têmpera. A tinta têmpera era a mais usada na época, né? A tinta têmpera era uma base de pigmento misturada com algum aglutinante, geralmente era a gema do ovo, né? Uma gotinha de gema de ovo na tinta já faz ela ficar com uma textura bem bacana para utilização. Pois bem, a tinta a óleo então ela tem essa durabilidade. Os temas eram cotidianos e religiosos. Quando eu falo em cotidiano, é basicamente o retrato desses nobres, desses burgueses. E os temas religiosos continuam baseados na religiosidade católica, mas também na mitologia grega, né? Pensando nesses valores aqui que eu tinha falado antes. E esses representantes aqui da pintura renascentista, principalmente aqui no século XV, que é o auge da arte renascentista. Então, Leonardo, principalmente, né? Bem conhecido, o Botticelli, que fez essa Vênus aqui, bem bacana. O legal é que a Vênus, né? Esse nome, a representação feminina, a representação da mulher, na mitologia romana, né, esse nome Vênus, e na mitologia grega, a Afrodite. Na escultura, são as técnicas clássicas renovadas, o desenvolvimento dessas técnicas de escultura, esculturas mais resistentes, e as peças independentes da arquitetura. Então, a escultura ela é feita por si só como uma peça artística e não necessariamente para ficar na fachada de uma construção ou algo do tipo. E a grande estrela dessa técnica e dessa linguagem é o Michelangelo. Ok, então a gente vai ter aqui um processo bem longo, né, de renascimento, e alguns séculos depois, com muitas mudanças artísticas, alguns artistas decidem renovar esses aspectos clássicos. Então aqui a gente tem o estilo do neoclassicismo, como o próprio nome diz, né, o novo clássico, no século XVIII até o XIX. Quais são as características dessa época? O resgate dos elementos clássicos, como eu já disse, a oposição ao barroco e rococó, que é um estilo que está entre o Renascimento e aqui o neoclassicismo, com a predominância de decoração também, tá? Às vezes até um distanciamento da religiosidade. O domínio de técnicas, então a pintura, né, as técnicas de degradê, de volume, de esfumato, elas vão ficar muito complexas e muito bem desenvolvidas. O volume, a representação do volume, principalmente na pintura, vai ser tão incrível que às vezes você olha para a pintura e pensa que é uma fotografia. O iluminismo, que é um ideal da época, né, questões políticas, filosóficas, vai afetar a arte também. E o contexto histórico, que vai fazer parte dessas narrativas de pintura, principalmente. Tem vários artistas nessa época aqui, mas principalmente o Jacques Le David, que é o pintor desse quadro aqui, ó, aqui tem um trecho, A Morte de Marat, que é uma pintura que está bem relacionada com o contexto da Revolução Francesa. O Marat, ele foi retratado aqui como um herói pelo Jacques Le David. Ele era um jornalista, ele tinha um jornal chamado O Amigo do Povo. Ele era um simpatizante da Revolução e ele foi assassinado. Então, veja, não tem uma expressão de dor, de sofrimento, nada do tipo. Ele está com uma expressão serena no rosto, apesar de ter sofrido várias facadas. Inclusive, tem apenas um ferimento aparente ali no corpo dele. Certo? Então a gente finaliza aqui essa aula que foi do classicismo grego até o neoclassicismo no século XIX. E é isso, até a próxima!